Bem, bom dia a todos, alunos, né, da disciplina de Introdução ao Estudo do Direito. E hoje vamos dar continuidade à nossa programação, né, conteudística da disciplina. Já vimos já o direito como conhecimento, vimos o direito como objeto. Esta última unidade nós vamos discutir amanhã à noite, na aula, ao vivo. Tendo em vista, na semana passada eu não pude, né? Eu estava meio que dodói, tranquilo. E aí a gente não tem importância. Amanhã nós nos encontramos e tiramos todas as dúvidas a respeito, não só dessa aula de hoje, como também da aula da semana passada. Fiquem à vontade para tirar as suas dúvidas e socializar as suas experiências. Tranquilo? Tá bom? Nós estamos ainda dentro do campo ainda estando tendo foco com a relação cognitiva. Tá bom? Aquela relação em que de um lado tem um ser cognoscente, do outro lado tem um objeto. E dessa relação cognitiva se retira informações, se conhece, se retira conhecimento. E agora nós vamos ver de onde é que sai, né, nessa relação cognitiva, quando é que se sai a noção de ciência, tá bom? Hoje nós iniciamos a unidade, a terceira unidade, vai ser direito como ciência, tranquilo? Chovendo hoje, tá bom, hoje, friozinho bom. Pois bem, então vamos lá, começar devagarinho, né? Como é que vai ser o desenvolvimento da aula de hoje. Então, professor, primeira coisa, né? O que é que tem a ver a gente estudar ciência e direito? O direito é uma ciência? Se ele for uma ciência, onde é que ele está localizado dentro da classificação das ciências? Tá bom? Se ele é uma ciência e ele é tão imenso, como é que faz para nós estudar uma coisa tão imensa? E essa unidade nós vamos tentar explicar esses problemas, né? essa problemática, tranquilo? Então, a primeira coisa a se verificar é saber o que é uma ciência, né? Quais são os requisitos para ser ciência? Quais são as características de uma ciência? E como está a classificação? Então, hoje, se nós conseguirmos levar até vocês um conceito de ciência, tá bom? Os requisitos para ser ciência, as características, né, de uma ciência e a classificação, a gente está cumprindo o nosso programa, tranquilo? E na próxima semana nós encerraremos essa unidade. Então, a primeira coisa, né, professor, o que é ciência? O que é que ela tem a ver com a relação cognitiva, tá bom? Bem, ciência tem a ver com informações de um determinado objeto. Essas informações são extraídas através do ato de conhecer esse, tá bom? De um ser cognoscente à frente, experimentando um objeto de estudo, tranquilo? Então nós vimos que esse ser cognoscente, ele começa a experimentar o objeto, ele interage com o objeto interage com ele, e ele passa a conhecer, tá bom? Do conhecimento ele vai extraindo informações, tá bom? E nós vimos que o conhecimento nada mais é do que esse conjunto de informações extraídos sobre um determinado objeto, conhecimento. Às vezes, o que é que acontece? O ser cognoscente, ele passa a se dedicar ao estudo de um único objeto de uma forma bem mais aprofundada, de uma forma mais contínua, mais constante, tá certo? Ele passa a se utilizar de uma forma
para extrair informações desse objeto, já que ele já está bem avançado sobre ele. Enfim. Então ele começa a retirar tanto conhecimento desse objeto, tanto conhecimento, que ele passa a ter que repartir esse conhecimento todo. A repartir, tá bom? Geralmente se reparte em disciplinas, porque já não tem mais como você estudá-lo de uma forma pantonômica. Então você passa a partilhar esse conhecimento em setor, porque esse conhecimento se tornou muito grande, muito grande. E aí, ou daí é que vem a noção do que seja ciência. Tranquilo? Então, nós poderíamos definir, conceituar uma ciência como um conjunto de conhecimento, já não é mais conjunto de informações, é um conjunto de conhecimento sistematizado, adquirido via um método próprio, com a finalidade de exaurir determinado fenômeno, determinado objeto. Então você passa a estudar tanto um determinado objeto, que ele passa a adquirir tanto conhecimento, que esse conjunto de conhecimento agora, nós podemos denominar agora de uma ciência. E assim foi, e assim é como o direito. Tá bom? Professor, mas qual é o objeto de estudo do direito? O que é que o direito estuda? Preliminarmente, inicialmente. Aí vamos já chegar lá, tá bom? A princípio nós já sabemos, definimos aqui o que seria ciência. E nós definimos como um conjunto de conhecimento sistematizado, adquirido através de um método próprio, tá bom? Cuja finalidade é exaurir um determinado fenômeno. O que é exaurir? É você esmiuçar, adentrar o mais profundamente possível sobre o estudo, sobre a experiência de um determinado objeto, tá bom? Isso é exauri-lo, tranquilo? Então, dentro desse conceito, nós já podemos retirar pelo menos, tá bom? 2 objetos, tá certo? 2 objetos, ou 2 requisitos, aliás, 2 requisitos que são necessários para que um conjunto de conhecimento seja denominado de ciência. E o primeiro requisito desse é que tem que ter um objeto próprio. Não existe ciência que estuda vários objetos, não existe. Isso não é ciência. Então, ela tem um único objeto, onde ela vai tentar exaurir. Então, primeiro requisito para ser ciência é que esse conjunto de conhecimento, ele se destina a um objeto próprio, único daquela ciência. Essa é a primeira, tá bom? Às vezes não é um objeto único, mas é um ponto de vista único sobre esse objeto. Tranquilo? Porque eu posso chegar a dizer para vocês que o direito, a moral, a religião, a etiqueta tem um único objeto. Então não são ciências, são sim. Cada uma dessas ciências que eu falei, a ciência do direito, a ciência da religião, a ciência da moral e a ciência da etiqueta, todas elas têm um ponto de vista diferente de experimentar um mesmo objeto. Todos eles aqui, todos os 4, estudam o mesmo objeto, o mesmo fenômeno, que é o comportamento humano. Mas eles vão estudar esse comportamento humano sobre um parâmetro, sobre um ponto de vista, né? Sobre um azimuth de estudo diferente. Tranquilos? Mas na frente nós vamos aprofundar em todas essas ciências, tá bom? Mas a princípio, estamos ainda
definindo os requisitos para ser ciência. Para ser ciência tem que ter pelo menos esses dois requisitos. Primeiro, o requisito de ter um objeto próprio de estudo, tá bom? E o segundo, um método próprio. Ele vai ter um método próprio para estudar esse objeto. Um método também que definirá a abordagem do cientista, né, diante de um fenômeno. Então, primeira coisa, ele tem que ter um objeto próprio para ser ciência, e segundo, tem que ter um método próprio. Então, esse conjunto de conhecimento, para definir-se como ciência, vai ter um objeto próprio e um método próprio. Daí o conceito, né, que nós o fizemos, tranquilo? Há momentos atrás. Tranquilo até aí? Outra coisa, esse objeto próprio, ele tem que ser um fenômeno certo, tá bom? Não é incerto, não. Ninguém estuda a incerteza, tá bom? A não ser através da probabilidade. Nós estamos falando aqui de uma ciência. Então, o objeto é certo e ele tem que ser provável. O que quer dizer provável? Ele pode ser controlado, ele pode ser verificado, tá bom? Ele pode ser experimentado de forma imparcial. Daí porque agora vem as características, né? As características das ciências, tá bom? E a primeira característica, logo de cara, a primeira característica é a objetividade. Tranquilo? Professor, o que quer dizer? Dizer que a ciência necessariamente precisa ser objetiva, tá bom? Isso quer dizer que o conhecimento ou o conjunto de conhecimento extraído de um determinado fenômeno, tá bom? Tem que ser extraído de uma forma imparcial. Quando nós estamos analisando, estudando um determinado fenômeno, tá bom? Como cientista, nós não podemos deixar que a nossa subjetividade, que se retrata em nossos pré-juízos, em nossos pré-conceitos, em nosso achismo, que essa subjetividade venha a intervir, tá bom? Na experimentação do objeto. Então, não pode deixar isso acontecer. Porque se assim for, você sai do campo do científico. Quem aí já é graduado, né? Ou quem já teve alguma experiência com pesquisa, já deve ter estudado algum fenômeno, tranquilo? E geralmente quando vai estudar um fenômeno, a gente faz um projeto de pesquisa. Nesse projeto de pesquisa a gente define a nossa temática, depois a gente delimita o nosso tema, depois a gente tenta buscar a justificativa desse tema, se ele realmente é necessário ou não um estudo. Depois vamos buscar uma problemática, né? O que é que eu quero resolver com essa pesquisa? Qual é a minha indagação? Qual é a minha inquietude com essa pesquisa? Tá entendendo? E depois vem a definição do objetivo geral, dos objetivos específicos, até chegar, obviamente, a metodologia que você vai usar para pesquisar. Você não pode estudar um fenômeno já com uma resposta sua. Isso não existe. Tá bom? Isso é achismo. Isso é achismo. E as coisas não são assim. Então, quando vocês forem trabalhar, estudar no campo científico, nós temos que nos eximir dos nossos adjetivos, dos nossos predicados, dos nossos juízos de valores. Entenderam agora? Por quê? Porque juízo de valor é
discutível. E você não vai chegar a conclusão nenhuma. Então, daí essa característica da ciência ser objetiva. No sentido de que? Ao experimentar o objeto, o ser cognoscente deve se eximir de toda a sua parcialidade, tá bom? Quer dizer, se extrair dos seus interesses pessoais, de linguagens ambíguas, tá bom? A gente vai ter que buscar ali uma linguagem clara, uma linguagem rigorosa e uma linguagem técnica, precisa. Nada de falar de situações justas, injustas, isso é certo, isso é errado. Você não está no campo da ciência quando você trabalha com esses termos. Tá bom? Eu sou orientador há muito tempo, né? Já orientei pessoas de doutorado, de mestrado, de especializações e de graduações. Então, quando eu estou diante do meu orientando, logo inicialmente, que nós estamos ainda construindo o projeto, que eu peço para que eles venham a justificar o tema e a delimitação do tema que eles escolheram. Então, a gente discute muito logo inicialmente, porque falta ali, às vezes, experiência, principalmente os alunos da graduação, porque eles vêm com termos carregados de juízo e valor. E a gente tem que extrair. É tanto que eu não uso o termo, não uso verbos na primeira pessoa. Eu não gosto. Nem na primeira pessoa do plural, nem na primeira pessoa do singular. A gente sempre utiliza na terceira pessoa. Né? Então, nós devemos, não, negativo. Deve-se, tá certo? Experimenta-se, observa-se, conclui-se, e não concluímos. Não, negativo. A gente realmente não usa esses termos em primeira pessoa. Tem orientadores que usam? Tem. Né? Cada orientador tem a sua coisa. Eu não uso. Eu tento ser o mais imparcial possível. Primeira característica da ciência. A segunda característica da ciência é que ela tem que ser verificável. O que quer dizer verificável? Eu não falei para vocês que o objeto próprio de uma ciência tem que ser provável, tá bom? Então, algo provável é algo verificável. É algo que pode se criar ali sobre aquele objeto uma determinada teoria científica. Então, ele pode ser, esse fenômeno, esse objeto, ele pode ser passível, tá bom? De testes, tá bom? Passível de que o cientista possa realizar, tá bom? Sobre ele um julgamento, mas um julgamento pautado em resultados verificados. Lembrem-se do que eu falei para vocês em aulas iniciais. Quase tudo que nós experimentamos, né, na realidade em que vivemos é falso. Quase tudo. Por quê? Porque nós estamos ali vivendo, experimentando essa realidade com toda a nossa carga emocional, com toda a nossa carga subjetiva. Daí porque você tira conclusões essas que são sempre discutíveis, na maioria delas. Por quê? Porque nós estamos ali sem verificar esse objeto de uma forma mais científica, de uma forma mais verificável, de uma forma mais objetiva, sem a presença, sem a nossa carga subjetiva, tá bom? Essa carga de nossos prejuízos, nossos preconceitos, nossas filosofias de vida, e isso, tá bom? Não é bom para o mundo científico. Vocês um dia estarão exercendo uma atividade de advocacia, uma atividade puramente científica. Então vocês podem até discutir
né, suas teses com um promotor de justiça que está ali do outro lado, ou um outro advogado que está do outro lado, ou diante de um juiz que você tenta convencê-lo, mas você vai ter que fazer isso dentro do campo científico. Você tentar fazer dentro do campo da subjetividade, você não vai conseguir. Mas não vai conseguir mesmo, porque essas pessoas são altamente técnicas, como vocês também o serão. Então, é buscar o quê? É buscar passar ou perpassar para o seu adversário, né, para o julgador, teses, argumentações lógicas, argumentações que você possa, de alguma forma, de uma forma imparcial, demonstrar que o direito está com o seu cliente e não com a parte contrária, a parte adversária. Tranquilo? Simples, ó. Você pode estar diante de uma situação em que você sente, né, subjetivamente, que o seu cliente, por exemplo, ele realmente praticou um crime. Então, eu estou defendendo uma pessoa que está sendo acusada de um homicídio, de um feminicídio, por exemplo. Tá bom? Feminicídio nada mais é do que o homicídio de mulheres em ambiente, principalmente em ambientes familiares ou, né, motivado pela discriminação à mulher. Então tá lá. Aí você tem todo um conjunto de indícios que prorrogam, que asseveram que ele, tá bom? Que ele foi o praticante do homicídio de forma dolosa. Ele premeditou, ele quis matar, tá bom? Um conjunto de indícios. Do outro lado tá você, tá bom? E você conversando com ele, com a sua experiência, né, com seus prejuízos e preconceito, mesmo diante da confissão dele, você, diante de que ele da não confissão dele, ele disse que não matou, foi um acidente, tá bom? Foi um ato culposo, não foi doloso, mas você sente ali na sua cabecinha lá dentro que foi ele que praticou. Isso não interessa. Essa sua experiência subjetiva é para você. O que você tem que buscar é, meu amigo, você matou ou não matou? Aí ele, não matei não. Me diga a verdade para que eu possa protegê-lo, ajudá-lo. Ele diz, eu não matei, doutor, eu não matei. Foi um acidente. Pronto. Essa é a tese, é a confissão dele de que ele não matou. Então, em cima disso, não tentar ajudá-lo. Então, vai para o outro lado, que é que eu perguntei, tem alguma prova? Não tem. Nós temos indícios. Nós temos indícios. Quais são os indícios? Testemunhas. Sim, essas testemunhas são testemunhas oculares? Não. Não são oculares. Tá bom? São testemunhas que ouviram uma briga entre o casal. São vizinhos que ouviram a briga. E logo após a briga, ouviram um papoco, né? Um som de arma de fogo. Depois chamaram a polícia chegou lá, o sujeito estava lá, tá bom? Ainda no local, desesperado, e a mulher morta. Tem provas? Olha, tu como advogado, o senhor tem provas? Provas concretas, né? O que é que diz a perícia? Não, a perícia foi inconclusa, tá bom? Foi inconclusa a perícia. Não dá para afirmar de forma certa e precisa de que foi um tiro, né, causado de forma dolosa. Não tem. Pode ser culposa? Pode. Pode ser dolosa? Pode. Não é certo. Então, o que é que nós estamos diante? Nós estamos diante de um conjunto de indícios, tá bom? De certa forma, são um conjunto de indícios fortes, né? De que
o seu cliente tirou a vida da mulher dentro das características de um feminicídio. Só isso. Então, o que vamos fazer? Durante toda a instrução, tentar demonstrar que aquele conjunto indiciatório não é suficiente para condenar o seu cliente. E que você vai pugnar nas suas alegações finais, você vai pugnar pela absolvição, né, do seu cliente por falta de provas. Por falta de provas. Tá bom? Que nós temos são indícios, presunções, mas nós não temos algo certo. E no processo penal, toda e qualquer dúvida que o juiz tiver, ele deverá aplicar o princípio do favorei, ou em favor do réu, ou o princípio do indúbio pro réu, né? Qualquer dúvida deve ser a interpretação mais benéfica ao réu. Pronto. No fundo, você sente, você acha, achismo, de que ele realmente matou, mas não tem. E diante disso, o que é que vai acontecer? O juiz, com certeza, nessa situação que eu especifiquei a você, de conjunto de indícios, o juiz deverá, tá bom? Mesmo diante também de que ele acha que o meu cliente matou, mesmo assim ele vai ter que liberar, porque não tem realmente um conjunto probatório certo. E assim vai. Nosso trabalho é esse, né? Aí o poder do convencimento também vai valer. Obviamente você deve expressar essa sua tese de uma forma bem concatenada, de forma bem lógica, de uma forma cronológica dentro de todo o contexto que aconteceu. E aí vai. Vocês estão vendo aí? Então, estou demonstrando aí a veracidade, a objetividade e a verificabilidade. Quer dizer, tem que ser verificável, tem que ser provado. Se não for provado, não tem como. Não tem como. Tá bom? Você afirmar que aquele fenômeno, ele é algo científico. Não há. Tranquilo? Principalmente nas discussões aí hoje sobre a nossa situação de pandemia, onde alguns defendem um tratamento precoce, outros dizem que não tem tratamento precoce, outros dizem que não funciona. Nós temos aí várias teses, tá bom? Agora, devido ao curto tempo que nós temos nessa pandemia de 1 ano, não foi possível ainda construir teorias científicas bastante para provar, sei lá, o uso da hidroxicloroquina, ou o uso da ivermectina, ou que esses medicamentos eles não contribuem, tá bom? Outros dizem que não contribuem, mas também não prejudicam. E é aquela confusão toda, por quê? Por causa de falta de tempo. Para que nós possamos provar algo, né, dentro do campo científico, ninguém pode provar de uma hora para outra, não. Você vai ter que provar através de várias teorias. Uma teoria englobando a outra. É aquela história, né? É o que a gente chama de dialética dialética de Hegel, né? Nós temos uma tese e aqui nós temos uma antítese, tá bom? Do estudo das duas nasce uma síntese. Só que assim que nasce uma síntese, ela passa a ser tese e tem uma antítese. E aí, dessa síntese, que agora é tese, tem uma antítese que, em confronto, nasce uma segunda síntese, que passa a ser uma terceira tese. A essa terceira tese vai haver uma antítese. E aí vai criando, né, essa construção lógica, dialética, né, do estudo de fenômenos. Tranquilos até aí? Então nós já vimos que as características da ciência, a primeira é de que ela tem que ser objetiva, imparcial, ela tem que ser verificável, quer dizer, tem que ser provada, ela tem que ser posta à prova, ela tem que passar por testes, tá bom? A outra, ela tem que ser controlada. Quer dizer, nós temos que ter ali parâmetros, elementos que possibilitem a sua verificação. Então, eu vou estudar, por exemplo, a velocidade. Então, eu controlo ali alguns elementos da velocidade.
tempo, espaço, a aerodinâmica do objeto, o atrito com o solo, ou o atrito com o ar, tá vendo como ele é? Aí eu pego, eu escolhi esses 4. Tempo, espaço, aerodinâmica e atrito. Escolhi só esses 4. Se bem que nós sabemos que sobre a velocidade nós temos mais de 10 itens, 10 variáveis, mas só escolhi esses 4, porque eu estou controlando sobre esses 4. Eu ponho um controle e aí em cima disso é que nós iremos, né, estudar cientificamente um objeto. E por último, a ciência, ela tem que ser lógica, né? Tem que ser um conhecimento baseado em uma estrutura lógica de pensamento, tá bom? Que pode até aceitar contradições. Mas para você aceitar, para que a pessoa venha a contradizer esse fenômeno, vai ter que usar também da estrutura lógica. Um exemplo, Sigmund Freud, pai da psicanálise, formado em matemática e formado também em psicologia, tá bom? Ele afirma em suas experiências um determinado fenômeno. Ele diz que o papel do pai, tá bom? Para um filho depende do papel da mãe. Olha o que ele diz, ó, ele afirma. Ele diz o seguinte, ó, o pai, ele pode ser um excelente pai, mas se ele for um péssimo marido, para a criança ele é um péssimo pai. Ele pode ser um péssimo pai, mas se ele for um excelente marido, para a criança ele vai ser um excelente pai. Aí você diz, professor, eu não concordo. Você não concorda não? Oh, meu Deus do céu, você não concorda, né? Pois então, meu amiguinho, você vai pegar esse fenômeno e vai estudar. Primeiramente, você sai do curso de Direito, vai para o curso de Psicologia. Passa lá seus 4 anos, 5 anos estudando Psicologia, tá bom? Na sua monografia, você vai passar a começar de forma muito irrisória a discutir esse assunto, a monografia. Depois você passa mais 2 anos, faz uma especialização, tá bom? E na especialização você já entra mais um pouquinho nesse fenômeno, tá bom? Aí depois, e obviamente que suas monografias e seus TCCs têm que passar por uma banca, e essa banca tem que concordar com você. Aí depois você já, agora eu vou fazer um mestrado em psicologia, aí toma mais 2 anos e meio de muito estudo e muita pesquisa sobre esse fenômeno. E você vai tentar, se é que pode, derrubar a tese freudiana. E aí quando você terminar o seu mestrado, você vai apresentar uma dissertação diante de 3 doutores que vão aceitar que você está correto e Freud está errado. Aí você agora, depois do mestrado, vai fazer um doutorado. Aí tomei mais 4 anos e meio, mais ou menos. Tá bom? Aí depois de 4 anos e meio, você cria uma tese de doutorado. E nessa tese de doutorado, você bota a bancarrota, a tese freudiana. E isso você tem que defender diante de 5 doutores. Talvez desses 5 doutores, até aí uns 2 pós-doutor. Você tem que derrubar essa tese diante de... Se durante todo esse decorrer, você não tiver mudado sua opinião, porque a sua primeira opinião talvez tenha sido carregada de subjetividades. Não é porque você viveu uma história contrária que a tese de Freud está errada. Viver, experimentar, não quer dizer que realmente seja a verdade. Lembre-se sempre disso. E, professor, terminei. Doutorado? Não, peraí. A sua tese tem que ser aceita pela comunidade científica mundial, assim como a dele foi. Então, é só um exemplo, né, do que isso do que é você tentar derrubar uma teoria científica, né? Você tentar derrubar uma teoria científica. Tranquilo? Não é só você achar. Eu acho que ele está errado. Oh, meu Deus do céu, achar é achar, meu amigo. Prove
que o que você está experimentando realmente é a realidade dos fatos, porque nem sempre o é. Para que nós venhamos a provar isso, nós temos que sair da nossa subjetividade e passar para a objetividade. Viu aí? Então nós já definimos o que é ciência, já definimos os requisitos da ciência, objeto próprio e método próprio, e vimos as características das ciências, que seria a objetividade, a verificabilidade, o controle e a lógica. Tranquilo? Olha, é desse jeito. Por isso que há muita discussão, né? Por isso que nós experimentamos objetos iguais de forma diferente, né? Então, por esse motivo mesmo, tá bom? Vamos agora passar para a classificação. Conceituamos, apresentamos os requisitos, elencamos as características e agora vamos à classificação. Nós temos várias classificações das ciências, tá bom? Talvez a de Conte seja uma das mais extensas. Mas para nós, do direito, nós vamos buscar essa classificação em um juiz filósofo, tá bom? Hans Kelsen. Hans Kelsen, ele divide, classifica as ciências em apenas duas, tá bom? E ele classifica em apenas duas diante de um objeto, tá bom? O comportamento de seres. Seres vivos e conscientes e seres vivos ou não vivos, mas consequentes. É assim que ele divide, tá bom? Então vamos tentar aqui mostrar para vocês essa classificação de Kelsen, tá bom? Então ele classifica a ciência em duas classes: as ciências naturais ou ciências da natureza ou ciências ideográficas, depende aí da nomenclatura que vocês encontrarem. O que eu mais encontro é ciências naturais, tá bom? E ciências sociais, né? Ou ciências humanas, tranquilo? Então, como é que ele divide? O seguinte, ó, o que seriam as ciências sociais? Qual é o objeto de estudo das ciências sociais? Ou das ciências naturais? Ele diz, são comportamentos. Comportamento de seres vivos, consequentes, e seres não vivos, que não têm vida. Então nós temos ali, por exemplo, nós temos a biologia. A biologia é uma ciência que estuda seres vivos, mas seres vivos, ou o comportamento de seres vivos, mas consequente. O que quer dizer consequência, professor? É que nós sabemos qual vai ser a reação deste objeto diante de uma ação. Isso é consequente. Por exemplo, vou estudar o comportamento, por exemplo, dos coqueiros, né, dos pés de coco, à beira-mar, tá bom? Próximo ao mar, diante de um evento, o vento. Vocês vão observar que os coqueiros, quando do crescimento, eles vão pender a favor da velocidade do vento. E as suas folhas também vão ter um formato pendentes à direção da velocidade do vento. No dia que vocês enxergarem um coqueiro indo de encontro ao vento, então esse coqueiro começou a pensar. Ele começou a pensar, porque ele começou a ir de encontro ao que é natural. Então, a ciência da natureza vai estudar animais. O teu cachorrinho ele conhece. O teu cachorrinho, ele age e ele reage. Mas o comportamento dele é consequente, é previsível, né? É tanto que você assim, se você tratar bem o seu cachorrinho, ele vai te amar, ele vai te dar carinho,
Ele vai estar ali perto de você. Quem só vai até te proteger, dependendo da situação. Se você trata mal o seu cachorro, chega perto de você e sai, pá, chute nele. Sai daqui, sua peste. Não sei o que ele vai fazer. Ele vai ficar perto de ti, ele vai te fazer carinho. Quando tu chamar ele, ele vem rapidamente ou ele vem assim, receoso? Tá vendo como é consequente? Consequente. Então, ame, ele ama. Maltrate, ele recua. Comportamento natural. Consequente. Um ser vivo. Tá bom? Um ser vivo. Então, e às vezes nós temos seres que não são vivos, né? Estudar as rochas, né? Aí nós temos a geologia. A geologia é uma ciência que estuda as rochas. A geografia. A geografia, ela estuda também alguns fenômenos naturais. Tá bom? E aí vai. Nós temos aí uma imensidão. A medicina é uma ciência da natureza. Mas ela estuda o homem, sim, ela estuda o homem sobre um aspecto, né, fisiológico e que tem um efeito consequente. Né? Se eu injetar adrenalina em você, se eu colocar seu coração vai... Viu como é previsível? É consequente a reação. Tá bom? E assim sucessivamente. Tá bom? Então, as ciências da natureza seriam aquelas, conforme Hans Kelsen, seriam aquelas cujo objeto de estudo é um ser vivo, consequente, ou é um ser não vivo. Tá bom? E aí nós temos aí todas essas mais ou menos, que foi a zoologia, estuda os animais, a botânica, estuda as plantas, a geografia estuda os fenômenos naturais, a física estuda alguns fenômenos físicos, a química, as reações químicas, e ali nós estamos diante de objetos, muitos deles vivos, mas com comportamento consequente, e outros são objetos que não têm vida, tá bom? Não tem vida. Entenderam aí como é que funciona? Tá bom? E aí vem as ciências sociais, ou ciências humanas. Professor, aí qual é o objeto de estudo, né, das ciências humanas? Aí ele estuda os seres vivos, tá bom? Cujo comportamento é inconsequente. É inconsequente. Comportamento. É inconsequente. O que quer dizer isso? Não tem como você mensurar o comportamento humano. Às vezes, nós amamos a quem nos odeia. Viu como é diferente? Às vezes, nós odiamos quem nos ama. Às vezes, nós sentimos prazer com dor. Com a dor. Tá bom? Às vezes, nós sentimos alegria, sentimos saudade. Então, não tem como a gente mensurar o comportamento humano. Então, o comportamento do homem, em muitas e muitas vezes, em suas dimensões, né, são inconsequentes. São inconsequentes. Né? Nós temos alguma noção do que é certo, do que é errado, dentro de cada um de nós. Se eu perguntar a você, por exemplo, se é certo você se apropriar de uma coisa alheia, sem autorização do dono, eu perguntar a você se isso é ético, se isso é correto, se isso é bom ou mal. Aí você vai dizer, depende. Melhor, depende. Depende de quê, meu amigo? Depende da situação. Né? Às vezes, uma pessoa pode estar passando por uma necessidade muito grande e tem que alimentar os seus filhos ou alimentar-se a si próprio.
Ele vai lá e se apropria. Isso é justificável? O próprio direito tem a situação, né? O chamado princípio da insignificância ou princípio da bagatela. Pode. Mas por que nós fazemos isso de muitas vezes sem necessidade de subsistência? Por que nós fazemos isso? É tanto que é o crime que mais é cometido em todo o mundo. É o crime contra o patrimônio. Não é o crime contra a vida, não. É o crime contra o patrimônio. É o que mais é praticado durante no mundo todo. Está vendo aí como é inconsequente? Porque nós chegamos, às vezes, a odiar as pessoas que estão tão próximas a gente, que querem nosso bem, que ficam... Vocês pegam um abuso, um asco àquela pessoa, né? Porque às vezes nós nos apaixonamos justamente por aquela pessoa que não nos quer. Que nós somos desprezados por ela, mas eu amo aquela pessoa e fica amando uma pessoa que te despreza. Por quê? Então, o homem, o ser humano, né? Quando eu falo homem aqui no sentido genérico do ser humano, ele tem um comportamento, por diversas vezes, tá bom? Inconsequente. Tá certo? Então, as ciências sociais seriam aquelas ciências cujo objeto de estudo é o comportamento do homem. Aí Hans Kelsen faz uma subclassificação dessas ciências sociais, tá bom? E qual é a subclassificação? Ele diz que existe ciências sociais causativas e ciências sociais normativas. Então tem as ciências sociais causativas e as ciências sociais normativas. Professor, e qual seria a diferença entre elas? Tá bom? E a diferença entre elas é simples, tá certo? Qual é a diferença? É que o homem, às vezes ele age como ele é. Tá bom? E às vezes ele age como deve agir. Como deve ser. Uma coisa é agir como ele é. A outra coisa é agir como deve ser. Vou dar um exemplo a você. Vamos lá. Se eu desafio vocês, se vocês entrarem hoje no Google Earth, né, que é um programa que está na internet, e que ele mostra a Terra, né, como se fosse um satélite, lá em cima. Aí tu observa, faz esse teste da Terra à noite. Aí tu vai observar a Terra cheia de luzezinhas, né? Cada luminosidade daquela é uma cidade. É uma cidade. Tá bom? Vocês vão observar que a maioria maçante dele, a maioria massa dessas cidades estão perto da água. Estão perto da água. Tá bom? Seja dos oceanos, seja perto de rios, grandes lagos. Pode observar isso. Isso é um comportamento, tá bom, estudado pela geografia humana. As moções, os movimentos, as migrações humanas. E nós estamos sempre perto de água. Você observar o litoral brasileiro, pega só o litoral brasileiro à noite para tu ver como ele é todo iluminado. Porque as grandes cidades, né, a maioria delas estão próximas ao litoral. Tá bom? E quando nós adentramos no interior dos territórios, nós precisamos de estar ali próximo ou de um grande lago ou de um grande rio. E hoje, obviamente, com a tecnologia e conhecimento que o ser humano tem, ele constrói isso. Né? Ele constrói açudes, diques, lagos artificiais, né? Para que ele esteja próximo. Então, esse comportamento do homem, de estar sempre ali próximo à água, é um comportamento como ele é. É um comportamento como ele é. Tá bom? Agora, às vezes, não. Às vezes tem ciências que vão estudar o comportamento do homem como deve ser.
Então é assim, ó. Existem as ciências sociais causativas, são aquelas que estudam o comportamento do homem como ele é. Como ele é. Aí nós temos aí a psicologia humana, nós temos aí a geografia humana, nós temos a antropologia, nós temos a história, nós temos a sociologia. São ciências que estudam a economia, que estudam o comportamento do homem como ele é. Como ele é. Quer ver, ó? Se eu diminuir o preço de um produto, o que é que acontece? O que é que acontece? Todo mundo vai lá e compra. E até armazena, né? Quando você aumenta o preço de um produto, o que acontece? As pessoas rechaçam o preço ou deixam de comprar. Economia. É a lei chamada lei da demanda e da procura. Ou lei da demanda e da oferta. Tá bom? Neste caso, nós estamos diante de um comportamento do homem como ele é. Agora nós temos as ciências sociais normativas, tá bom? Nesse caso, elas vão estudar o homem como... vai estudar o comportamento do homem como deve ser. E não como ele é. E aí nós temos o quê? Aí sim, nós temos ali a religião, normas de dever ser, né? Nós temos a etiqueta, normas de como se deve comportar. Nós temos a moral, uma norma interna de como nós devemos agir. Temos o direito, que também é uma ciência que vai tratar de ditar regras, normas de como nós devemos nos comportar diante de determinadas situações. Muitas das ciências sociais normativas, elas controlam, né, o comportamento do homem. Pode observar. Pode observar. Se você ir na natureza humana, na natureza da raça humana, você vai observar que nós não somos monogâmicos por natureza. Nós somos poligâmicos. Nós não somos poliândricos. Nós somos poligâmicos. Se você observar a natureza humana, é tanto que uma mulher, ela, na idade fértil, ali a partir dos 12, 13 aninhos, ela já está ali com a quantidade de células reprodutoras certinha, a quantidade de óvulos. Você pode até contar mais ou menos numa média, né, de 12 aos 50 anos, mais ou menos. Nós temos aí 38 anos, mais ou menos, 38 anos. Ela ovula, né, normalmente uma vez por mês. Então, só você multiplicar aí 38 por 12, que seria mais ou menos a quantidade de células reprodutoras feminina, dentro de uma normalidade. Não vamos falar de exceção, tá bom? Não vamos falar de exceção. Tem mulheres que ovulam, né, liberam mais óvulos, né, durante o seu período de ovulação, ou seu período de que a gente chama de período fértil. Daí que nascem os gêmeos, trigêmeos, às vezes, mas isso aí não é o natural. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a mulher pode ter o quê? Um filho por ano, a cada 3 anos, 2 filhos por ano. Ela engravida em janeiro, deve dar à luz mais ou menos em setembro, né? Em setembro. Se ela passasse 2 meses ou 1 mês para ovular de novo, para engravidar de novo, isso pode acontecer. Então, seria ali novembro vai até julho do próximo ano. E assim sucessivamente. Um período de gestação de 9 meses.
né? Aí eu agora desafio vocês contarem qual é a quantidade de uma célula reprodutora de um homem. Eu desafio vocês, né? Porque em uma ejaculação ele vale 300 milhões aproximadamente. 300 milhões. Mas assim que ele ejaculou, 3 horas e meia depois, 4 horas e meia depois, ele já está com mais 300 milhões. Isso é característica de uma raça monogâmica? Quantos filhos pode ter um homem durante o ano? Né? Então, não é. Mas, no entanto, isso é o homem como ele é. Aí vem uma ciência normativa, como o direito, como a religião, como a moral, que diz o seguinte: não. Aqui no Brasil é monogamia. Você só pode estar casado com apenas uma mulher. Com apenas uma mulher. E se você, durante o período de matrimônio, você manter relações sexuais com outras mulheres, por exemplo, e essas outras mulheres vierem engravidar, você vai pagar alimentos aos filhos. Tratamento igual, seja um filho... porque hoje só tem filho legítimo. Hoje. Não se pode mais falar em filho adulterino, filho de sorô, filho adotado. Não existe mais isso. Hoje é tudo filho legítimo. Tá bom? Por esse motivo, tá vendo aí? Há regras que fazem com que você se mantenha. Se você quiser conviver com outra pessoa, então você se divorcie de uma e passa a viver com outra. Isso é norma de dever ser. São normas de uma ciência social normativa. Tá vendo aí? Tranquilos? Então vimos hoje conceito de ciência, requisitos de ciência, características de uma ciência e a classificação de uma ciência. E podemos chegar à conclusão, sim, que o direito é uma ciência, porque ele é um conjunto imenso de conhecimento sobre um determinado objeto, determinado que é o objeto, o comportamento do homem, como deve ser, e ele tem método próprio. Tá bom? Tem método próprio. Podemos dizer também que dentro da classificação, ele é uma ciência social. E dentro da subclassificação, ele é uma ciência social normativa e não causativa. Tranquilo? Ixi Maria, deu quase 1 hora de aula hoje. Pois então, amanhã à noite, eu vou postar hoje, que é terça-feira, para que vocês tenham acesso e amanhã nós possamos discutir, não apenas essa aula, mas qualquer outra que já passou, tá bom? Desde o início. É só vocês levarem as vossas inquietudes. Tranquilo? Vou mandar o roteiro, vou mandar um questionamento e vou mandar um livro, para que vocês possam ali fazer suas leituras, seus estudos, tá bom? Tchau, tchau e se cuidem. Até amanhã.